Estamos aqui para mais uma live do Sistema CNA. Hoje, 17 de abril, exatamente um mês, completando um mês que nós criamos o grupo de monitoramento em relação à crise do coronavírus aqui na CNA. E aí a ideia é que a gente faça um balanço do que foi trabalhado ao longo desse mês e converse também com o Matheus Ferreira. Matheus Ferreira, que é o coordenador de inovação aqui do Sistema CNA-Senar, e vai apresentar uma das iniciativas que a gente trabalhou ao longo desse mês, que vai ajudar o produtor. Mas também, quando tudo isso acabar, a gente acredita que vai ser uma ferramenta que vai melhorar muito a rentabilidade dos produtores na sua comercialização. Então, o Matheus acabou de entrar. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, Bruno, e um bom dia a todos que nos assistem. Bem, como eu falei, o Matheus ele vai comentar sobre a nossa plataforma de venda online. É uma estratégia que a gente já vinha pensando, mas ganhou mais força ao longo da discussão da crise. E o Matheus, desde o início, tem nos ajudado aí, não só com essas questões ligadas à comercialização, mas faz parte da equipe de enfrentamento aí da crise do coronavírus. A ideia hoje é que eu faça um balanço rápido do que a gente trabalhou ao longo desse um mês, desse grupo de monitoramento, e no final a gente aborde a questão da plataforma de comercialização. Então, você que tem interesse já de fazer já alguma pergunta, vai mandando para a gente, a nossa equipe já vai passando para mim, e a gente vai bater um papo com o Matheus aí, do meio para frente da nossa live. Bem, então como eu falei, no dia 17 de março, nós iniciamos o grupo de monitoramento do coronavírus aqui na CNA, estabelecemos uma rede com as federações e sindicatos rurais, no sentido de mensurar os impactos da crise no campo, sabendo que algumas atividades seriam mais impactadas que outras. Estabelecemos essa rede, criamos aí canal de WhatsApp, criamos várias outras ferramentas para estar quase em tempo real em contato com o produtor para ouvir os seus problemas e tentar solucionar num curto espaço de tempo. Então, pegando aí, eu classifico que a nossa estratégia foi uma estratégia basicamente de guerra. Elencamos 6 pontos principais. O primeiro era garantir que a atividade agropecuária não parasse. Para isso, a gente conseguiu o decreto 10.282, em seguida a portaria 146 do Ministério da Agricultura, aquela que colocou detalhou quais seriam as atividades essenciais para o agro. As empresas de insumos, o setor de transporte, oficinas, enfim, tudo aquilo que envolve, que está ligado diretamente à produção agropecuária, que é necessário à produção agropecuária. Então, esse foi o ponto mais importante, a gente já conseguiu isso na primeira semana. Paralelamente, o segundo ponto que eu ressalto era garantir que a logística, tanto da produção para os grandes centros, continuasse, como das áreas de produção de insumo para as propriedades e dos portos também se mantivesse perfeita. Dessa forma, também integramos o comitê de crise do Ministério da Infraestrutura, onde a nossa equipe teve praticamente reuniões diárias, relatamos todo dia os problemas que tínhamos no início, com o fechamento de fronteiras, prefeituras que decretaram algum tipo de medida mais rigorosa, que estava acima dos decretos, e nas primeiras semanas isso foi mais conturbado, mas conseguimos resolver grande parte. Não quer dizer que acabou, ainda pontualmente algum problema ligado a transporte de funcionários nas propriedades, mas em vista do que era nas primeiras semanas, reduziu muito. Então a segunda ação foi em relação à logística. A terceira que eu cito foi em relação à saúde. Desde o início, nossa maior preocupação era garantir a saúde do produtor rural e dos seus colaboradores e de todos os que participavam também, do processo produtivo. Então, para isso, o Senar elaborou uma cartilha detalhando aí, independente do sistema produtivo, como fazer para o produtor e para os seus colaboradores terem segurança, continuarem produzindo com segurança. E isso foi muito útil, a gente tem disseminado, essa semana mesmo já foi gerado um podcast pelo Senar para orientar, e está tendo muita demanda dos produtores nos nossos canais internos. Então essa foi a terceira ação. A quarta ação já foi focada na redução de custo de produção, sabendo que nós teríamos aí uma alta grande do dólar, e isso vai ser algo que a gente não tem como mensurar quanto tempo vai durar. Nós apresentamos uma série de propostas ao governo, a questão da prorrogação do convênio ICMS-100, que já saiu, a questão da isenção, da suspensão da cobrança do AFREM, e essa nós tivemos já um retorno
do Ministério da Infraestrutura na semana passada, que eles estão estudando a possibilidade da suspensão temporária do AFREM, né, que é aquele frete cobrado na Marinha Mercante, que onera em 25% todas as nossas importações, e aí o fertilizante é o principal produto que é onerado nesse sentido, porque dele a gente importa basicamente 80%. Então a gente já está tendo alguns avanços e aguardando algumas respostas do governo. O estudo já foi apresentado. Essa quarta ação, então, ligada à parte de custo. A quinta é uma das que são, a quinta ação é ligada à questão de crédito e prorrogação, que é a que a gente tem mais demanda ultimamente. Essa, desde o início, a gente tem trabalhado arduamente para tentar dar um fôlego aos produtores no sentido de prorrogarem parcelas de financiamento que eles teriam que pagar nesse período e ter linhas de capital de giro nesse período também. Então essa a gente já vem comentando que já saiu ao longo de prorrogações. Eu vou trazer hoje só o que a gente fez de novo essa semana, que foi tentar encaminhar um ofício à Receita Federal pedindo aí a prorrogação no prazo das prefeituras, no prazo que as prefeituras teriam para determinação do valor da terra nua. Elas teriam até 30 de abril agora para estabelecer o valor da terra nua, aquelas prefeituras que têm convênio com a Receita Federal, para a cobrança do ITR. E a gente tem orientado já os sindicatos rurais desde ao longo do tempo que essa participação deles junto às prefeituras é importantíssima para que o valor da terra nua seja o mais real possível. Não valores de mercado, valores que vão estar muito acima da média do valor de terra nua. Então a gente pediu essa prorrogação, né, para a Receita Federal, entendendo que nesse momento os sindicatos estão tendo dificuldade, né, de ter acesso às prefeituras para discutir esses valores e propor o valor que seria mais real. Então a nossa ideia foi pedir aí uma prorrogação, né, até outubro, para que os produtores pudessem ganhar tempo para discutir isso com as prefeituras. Em relação às prorrogações de dívidas, né, nós temos a resolução 4.755, que foi uma resolução que saiu no ano passado, e essa resolução dependia de uma portaria do Ministério da Economia para autorizar os bancos a fazer essa renegociação. Então, essa resolução, se não me engano, saiu aí entre outubro e novembro, e essa portaria do Ministério da Economia só saiu agora no mês de fevereiro, né, fevereiro próximo. Então, com isso, mesmo que os bancos quisessem fazer, eles não teriam ainda como seguir os procedimentos. Eles teriam que adequar o seu sistema de TI para que eles pudessem fazer essa mudança, né? E como tudo isso demora, ninguém consegue fazer o sistema de TI rápido, então até agora muitos bancos não conseguiram ainda se adequar ao procedimento de prorrogação, de negociação que permite a resolução 4.775. Então a CNA, entendendo que isso venceria agora em 30 de abril, e nós não teríamos tempo do produtor conseguir se manifestar para pedir essa prorrogação, nós pedimos aí que essa prorrogação fosse feita, né, até outubro, ou seja, o produtor vai poder manifestar a adesão até outubro. Então isso foi o nosso pedido, né, encaminhado a vários ministérios, para que houvesse essa tentativa de prorrogação na resolução 4.775. Uma importante resolução que o setor já briga já há algum tempo em relação a ela. Outra ação que demanda essas questões de prorrogação e crédito, voltamos aí para os setores mais afetados. Dentre eles, o setor sucroenergético, né, que é um setor que está, além da questão da crise do coronavírus, está sofrendo aí com a crise do petróleo, causada basicamente pela guerra entre Rússia e Arábia Saudita. Então, esse setor, nós reunimos aí 9 entidades representativas, não só da produção, mas da indústria, né, do setor de insumos, que representa o setor sucroenergético. Elaboramos um documento, encaminhamos ao governo federal, pedindo basicamente 3 coisas. Recurso para estocagem de etanol, né, para as indústrias, a isenção do PIS/COFINS também do etanol, né, e a volta da CID aí na gasolina, para que a gente possa ter um preço mais competitivo desse combustível. Então, foram as ações que a gente tratou essa semana. Além, é claro, né, a CNA já tem inserido aí o produtor rural que produz cana nessas questões ligadas aos créditos e prorrogações. Então, isso foi algo a mais que surgiu essa semana. E na semana passada a gente tinha dado a notícia, né, da resolução 4.801, que foi a principal resolução que prorrogou, né, os créditos aí de todos os produtores, né, de janeiro a 14 de agosto, né, e que apresentou uma linha de crédito para pequenos e médios produtores, no sentido de mais manter essa família produzindo dentro de condições básicas de sobrevivência. É uma linha que teria capital de giro para a produção
propriamente dito, mas muito mais para a sobrevivência desses produtores. E aí, essa semana, a gente começou um monitoramento, né, de como os bancos estavam tratando isso e tivemos alguns relatos negativos. Por exemplo, alguns produtores tentaram fazer essa renegociação, mas como a resolução ela diz que o banco tem que tirar, pegar do recurso da linha equalizável e passar para uma linha que não é equalizável, alguns bancos se manifestaram que não têm interesse em fazer isso. Por quê? Essa linha de recursos não equalizável que eles podem usar, eles usam basicamente para capital novo, né, para crédito novo, quer dizer. E se ele tiver que fazer isso, né, teoricamente o produtor vai ter que pagar um juros muito maior, que a gente não quer nesse momento. A gente quer que seja prorrogado, né, com as mesmas condições da contratação do crédito original. Por quê? A gente entende que é um momento ímpar, né, que o produtor está precisando de todo auxílio, assim como outros setores da economia. Então nós já encaminhamos um ofício à ministra Tereza Cristina, para a equipe da política agrícola, conversamos ontem com o secretário Eduardo Sampaio, no sentido já de tentar solucionar esses problemas que saíram na 4.801. Como eu falei, foi uma resolução importante para dar fôlego ao setor, mas precisa de alguns ajustes para que ela tenha efeito prático na ponta. E aí, somando a questão da 4.801, nós tivemos ainda uma reunião com o Banco do Brasil e com o próprio Ministério da Agricultura e com a política agrícola para tratar de outro setor que está sendo muito impactado, que é o setor de fresh, né, hortaliças, frutas e flores. A resolução que saiu, como eu falei, mesmo dando fôlego, não resolve para esses setores. O setor de flores está com 10% só, né, de receita, perderam 90% com o fechamento dos canais de comercialização. O setor de hortifruti, mesmo que esteja vendendo, está vendo sua receita cair pela metade. Os preços de alguns produtos têm chegado a 50% de queda nas últimas semanas. Então isso tem impactado drasticamente esses produtores. A grande maioria são pequenos e médios também, produtores que empregam muita gente, né, e eles estão aí a todo custo tentando segurar, né, seus empregados, tentando segurar os colaboradores, mas precisam de uma ajuda extra. Então, nossa conversa com o Banco do Brasil, a gente tentou aí algo melhor do que teria a resolução 4.801. E o banco disse que atendeu parte daquilo que nós passamos nas primeiras semanas, né, prorrogando os custeios em 6 meses, né, custeios aí de março a junho, que teriam que vencer nesse período, e as parcelas de investimentos que venceriam nesse período, eles irão jogar para o último ano, né, do janeiro e de julho a agosto. Então ele disse que estava estudando ainda, certamente faria um híbrido entre essa proposta atual e a resolução 4.801, mas de certa forma, esses produtores de hortaliças já estariam aptos no Banco do Brasil buscá-los para tentar essa prorrogação nas mesmas condições de taxa de juros, né? Isso, segundo eles, vai ser uma prorrogação simplificada, então dispensando aqueles registros de cartório, dispensando uma série de burocracias que nós tínhamos listado já no início da semana. Então, de certa forma, vai ajudar. Mas a gente vai continuar aí trabalhando para que os outros bancos também, né, assim como foi feito no Banco do Brasil, melhorem suas condições para esses setores que estão mais afetados. Aqui nós citamos aí o setor sucroenergético, essa reunião da semana foi para o setor, né, de hortifruti, mas também a gente entende que tem o setor de borracha, né, e alguma coisa de pecuária de leite, além, né, da questão da aquicultura. Então, o quinto ponto, como eu acabei de citar, foi crédito e prorrogações, e o último ponto entra a comercialização. Então, fechando a nossa estratégia, como foi uma estratégia de guerra que nós tivemos aí ao longo desse um mês, né, foram 6 eixos, e aí várias equipes trabalhando ao mesmo tempo, e o último eixo que nós entramos é o da comercialização, que a gente tem relatado aqui também toda semana, as ações que a CNA tem tomado, né, com o retorno das feiras livres, né, com a elaboração de manuais de boas práticas, o que isso tem evoluído no Ministério da Agricultura Pública na semana passada. A questão, o MEC essa semana apresentou uma resolução mostrando como as escolas devem proceder, né, para entregar os kits da merenda escolar para as famílias das crianças. Então isso saiu essa semana, fruto de um trabalho também que começou, né, há muito tempo, desde o início da crise. Conseguimos também a abertura do mercado de camarão para a Coreia do Sul. Então isso, de certa forma, para esse setor que vendia muito para restaurante. Outro ponto que vale a gente comentar, porque já está chegando pergunta aqui para mim, era a questão de flores, né? Você já falou que vai ser vendido flores também, né, pelo aplicativo. E outro ponto que a gente tem encontrado pela equipe, desde que tem feito o monitoramento, é que muitos já começaram a tentar vender
né, de forma online, através de grupos de WhatsApp, nos bairros, né, algum aplicativo criado por prefeitura, mas muitos têm nos relatado, inclusive os próprios produtores, não, a gente está conseguindo vender, mas a gente não está agradando na entrega. A gente não está tendo uma logística eficiente, porque isso não é o nosso papel, né? A gente não sabe fazer logística para entregar a cada meia hora, a cada uma hora. Então a gente tem tentado se organizar, mas ainda é algo que a gente precisa melhorar. Então mesmo aqueles que já estão vendendo, eu vejo na ferramenta, né, como você disse, como a gente vai estar agregando aí vários aplicativos de entrega, uma forma de ajudar os produtores e algo que não é da competência deles, que é fazer essa logística, né? A especialidade dele tem que ser em produzir e comercializar bem, né? A questão de logística, ele tem que contratar esse serviço, porque senão é algo a mais para ele se preocupar nesse curto espaço de tempo. Então, acho que você falou muito bem aí da necessidade também das empresas de aplicativo estarem se cadastrando, né? A gente vinha conversando com muitas delas, a gente visualizou uma série de empresas que podem fazer esse trabalho. Então, acho que seria importante, nesse momento, você até nos sinalizar quais seriam os próximos passos, né, da ferramenta e deixar aí uma mensagem, né, para os nossos produtores e interessados, né, em público-alvo e participar da plataforma. Muito bem, Bruno, é isso mesmo. A gente sabe, assim, até pela própria necessidade e proatividade dos produtores, muitos se organizaram em grupos de WhatsApp e muitos tiveram que sair da sua propriedade para fazer a entrega dessa produção nas cidades, né? Então, é por isso mesmo que a gente incluiu esse terceiro cadastro de transportadores, justamente para que o produtor possa ter essa facilidade e essa opção de ao invés de fazer a entrega direta ao consumidor, utilizar os aplicativos e até mesmo as empresas, pequenas empresas de frete. Nós temos aí casos, relatos de até motoboys, né, pessoas que estão com seu carro parado, sua moto parada por não ter serviço. Então, esse pessoal todo pode se cadastrar. A gente vai fazer isso em conjunto com os sindicatos rurais, com as federações, para que a gente possa ter um cadastro de transportadores também mais efetivo para atender o produtor rural. Então, a mensagem que eu passo, o final, Bruno, a gente está, essa plataforma, como eu falei, nós antecipamos justamente para que tenhamos já uma prestação de serviço nesse momento tão importante para o produtor rural, de necessidade de escoar sua produção e manter a população brasileira abastecida, mas nas próximas semanas nós estamos com um cronograma bastante efetivo e apertado, mas a gente vai a cada semana lançar atualizações na plataforma. Na semana que vem, a gente já vai começar com o cadastro, que a gente diria o cadastro guiado, né? Então, o produtor, ao se cadastrar, ele já vai saber, no raio da região dele, quais são os compradores interessados e em que tipo de produção esses compradores têm. E do lado do comprador, né, do supermercado, dos aplicativos, ele também, ao se cadastrar, já vai ter uma noção automatizada ali de quais produtores e quais produtos ele tem ali à disposição perto do seu raio de atuação. Então, são atualizações que a gente vai fazer a cada semana. Nós vamos lançar um aplicativo também de smartphone para facilitar principalmente essa questão da geolocalização, né? Então, ou seja, o produtor pode fazer toda a parte de lançamento e até mesmo a negociação dele através do aplicativo. Então, são novidades que a gente vai lançar aí nos próximos dias. Tá bem? E a mensagem que eu deixo no final é que vamos reforçar esse cadastro, vamos cada vez mais ter produtores e compradores e transportadores se cadastrando na nossa plataforma para que a gente possa gerar esses negócios de uma forma mais natural, mais automatizada, cada vez mais. Bem, a internet estava travada aqui. A partir do momento que eu botei no 4G, já apareceu uma centena de perguntas. A gente chegou no final do tempo, mas eu posso pedir à produção aqui mais uns 5 minutinhos só para a gente responder algumas perguntas. Chegou uma aqui do Rio Grande do Sul, dizendo o seguinte: estamos sofrendo com a estiagem, teremos como prorrogar nossas dívidas? Bem, em relação à questão das dívidas que eu falei no início, junto com a resolução 4.801, seria 4.802. Um trabalho muito bem feito, muito bem conduzido pela Federação de Agricultura aí do Rio Grande do Sul, pela FASU, né, o nosso economista aí, o Antônio da Luz, que é inclusive vice-presidente da Comissão de Política Agrícola. Elas tiveram condições até melhores que a 401, prorrogando por um ano aí a questão de custeio, diluindo a questão dos investimentos nas outras parcelas. Então a FASU fez um material informativo, a CNA também tem um material desse, né, na sua página. O produtor que tem interesse, né, pode procurar o Sindicato Rural da região ou acessar tanto o site da FASU como da CNA para entender como ele fazer para se prorrogar. O produtor, principalmente do sul do país, está tendo muito problema. Um perguntou, Matheus, se o cadastro da plataforma é gratuito.
É gratuito, o cadastro é gratuito, não tem custo nenhum para o produtor nem para o comprador. Tá? E a negociação vai avançar a partir do momento em que eles tiverem convergência lá de região e interesse. As outras perguntas, de certa forma, você já respondeu, que era quais os produtos que já tiveram maior cadastro, quais os estados, né, os principais estados. E aí tem uma pergunta também falando sobre o guia de orientação ao produtor. Né? Eu acho que seria bom você informar também como o produtor ter acesso a esse guia, né, de como ele fazer o cadastro. Muito, muito bem lembrado, e agradeço aí quem fez a pergunta. Nós, junto com a publicação da plataforma, Bruno, nós também publicamos um guia de orientação para o produtor rural de como fazer a sua venda pela internet. A gente sabe que muitos produtores não têm esse hábito, né, de fazer a comercialização pela internet, e esse guia ele traz informações básicas de como manter o seu portal, a sua página na internet atualizada, de como fazer uma foto do seu produto, ou seja, e até mesmo de como apresentar o seu produto para que ele se torne interessante para o comprador. Né? Então, esse guia ele é bastante elucidativo nesse sentido de auxiliar o produtor a ter mais segurança a fazer o comércio, a venda dele pela internet. Então, eu recomendo a todos os produtores que estão se cadastrando e aqueles que ainda não se cadastraram, que ao fazer o cadastro, faça o download desse guia. Ele é um guia em PDF, é um guia resumido, não é muito extenso, mas que traz as principais informações e necessidades que o produtor precisa ter para vender o seu produto pela internet. Só repetindo e reforçando, o site, né, o portal, ele está no domínio mercado.cnabrasil.org.br. Então, lá o produtor pode fazer o seu cadastro e pode baixar o guia de orientações para venda na internet. Ok, Matheus. Uma última pergunta que chegou aqui agora era se o governo realmente tem entendido que o setor é essencial. Bem, todos estão vendo aí o impacto que a crise está tendo, não só no setor agropecuário, mas em toda a economia. Né? O agro, de certa forma, a gente está tendo aí, conseguindo trabalhar muito melhor que outros setores que estão fechados nesse momento. Eu posso garantir que a ministra Tereza tem feito aí de tudo para tentar ajudar o setor, mas há outros setores da economia que estão em situações até mais urgentes que o nosso. Quando a gente pega essa questão, principalmente dos setores ligados à parte de comércio, estão com lojas fechadas, né, as pessoas que trabalham informal. Então, de certa forma, né, a boa vontade do Ministério da Agricultura está tendo e a gente acompanha diariamente esse trabalho dela aqui em Brasília. Né? Só que há uma dificuldade muito grande porque o governo precisa ter decisões em várias instâncias, do Ministério da Economia, principalmente, que nesse momento está discutindo com todos os setores da economia e tem alguns estados muito mais críticos. Mas a ministra tem se empenhado muito, né, tem conseguido ações importantes, né, a gente já vem citando aqui cada semana uma série de medidas importantes, tanto na questão da comercialização, como do crédito de prorrogações. O próprio Ministério da Infraestrutura também tem sido um grande parceiro, na pessoa do ministro Tarcísio, nos ajudado bastante, né? Enfim. Só que um momento realmente é crítico. Da nossa parte, né, a gente precisa continuar ouvindo de vocês as demandas, o que precisa ser melhorado, está sendo muita coisa, né? O governo tem se mexido de certa forma rápido, só que algumas coisas não estão sendo adequadas para todas as cadeias. Então eu reforço aqui a nossa importância do nosso canal, né, do nosso WhatsApp, que o número é 61933007278, 61933007278, para que vocês continuem nos informando dos problemas que vocês estão tendo, continuem utilizando aí as federações, os sindicatos rurais para nos passarem as suas dificuldades, porque só assim a gente vai conseguir corrigir, fazer os ajustes aí ao longo da caminhada. Como eu falei, muita coisa já foi efetivada, já tivemos conquistas, mas precisamos melhorar ainda outras ações, porque a situação ainda é crítica. Muitos setores estão tendo problemas muito grandes, como eu acabei de citar aqui agora. Mas, enfim, isso a gente vai trazer certamente mais novidades na próxima semana. Agradeço o Matheus mais uma vez, Matheus que é coordenador de inovação do Sistema CNA, está fazendo aniversário hoje, meus parabéns, Matheus, que tenha muita saúde para continuar tocando projetos inovadores como esse dentro do sistema. E mando um abraço para todos que nos estão acompanhando, até a próxima semana. Obrigado, Bruno, um abraço a todos, até mais.